Amém? Graça e a paz do Senhor Jesus ao seu coração, você que está aqui no templo, na sua casa. Louvado seja Deus. É interessante como Deus ele conduz todas as coisas. O ano passado, o ano de 2020, nossa igreja trabalhou um tema, é tempo de ser crente de verdade. E o Senhor nos mostrou que ser crente de verdade não é estar no templo, é estar em todos os lugares. É tempo de resgatar a nossa identidade de cristão, de crente comprometidos com o Senhor. Ficamos um tempo em casa e não tivemos culto aqui presencial, mas viemos, transmitimos o culto ao vivo aqui da igreja, e foi um tempo de refletir, foi um tempo de avaliar, foi um tempo muito especial para a nossa vida. O ano de 2021, o nosso tema é o ano do tempo aceitável do Senhor, é o ano aceitável do Senhor, é o ano de resgatar. E nós estamos voltando aos poucos, e certamente estamos voltando diferentes. Já voltamos diferentes, vamos voltar mais diferentes, porque certamente Deus está no controle de todas as coisas. E este ano nós temos que resgatar ainda muitas coisas. Estamos na iminência do aniversário da igreja. O próximo domingo estaremos completando 95 anos como igreja do Senhor aqui em Petrópolis. E sempre, louvado seja Deus, sempre é tempo de resgatar vidas, resgatar adoração, resgatar alegria de ser crente em Jesus, resgatar o nosso compromisso com o Senhor, com a sociedade, de testemunhar da sua maravilhosa graça, da sua maravilhosa presença. É isso que eu quero refletir com os amados irmãos nesta manhã, resgatando a alegria. É tempo de resgatar a alegria de ser crente em Jesus, a alegria de fazer a obra do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2. Estaremos lendo os 12 primeiros versículos. É um texto bastante conhecido. João é o autor desse evangelho, escrito provavelmente nos anos 85 a 90 da nossa era. E João, ele escreve esse evangelho para comprovar que Jesus é o Filho de Deus e que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus, Evangelho de João, a partir do primeiro versículo, diz assim a Bíblia, palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali haviam 6 talhas de pedra usadas para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhes ordenou: enchei de água as talhas. E eles a encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa aprovou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubesse os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, serve o inferior, mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Este sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali poucos dias. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em cada coração. Olha o versículo 10. Ele disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados a beberem bastante, serve inferior, mas tu guardas até agora o melhor vinho. O melhor da minha vida, o melhor da sua vida é Jesus. O melhor para a igreja, o melhor para a sociedade, o melhor para o mundo é Jesus.
É interessante notar que João, escrevendo esse evangelho para revelar a grandiosidade, a soberania de Deus, através do seu amor, enviando Jesus Cristo para vir a este mundo, para nos resgatar a sua presença, para resgatar os valores a qual criados por Deus para o homem, de uma intimidade, de um relacionamento, de um crescimento. O pecado veio e aboliu isso, tirou do homem essa essência. E a presença de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, a ressurreição de Jesus, o poder de Jesus, veio a este mundo para nos resgatar, para resgatar a essência da presença de Deus na nossa vida. Veio resgatar a alegria de servir ao Senhor. É interessante que, quando estava meditando nesse texto, eu pude observar o que é uma festa de casamento. Naquele tempo, aproximadamente, era uma semana de festa. Certamente muitas bebidas, comidas, músicas, muitas festividades, mas certamente nunca pensaram em frustrações e decepções. Nunca pensaram, talvez não planejaram ali algo para ir mais adiante, para dar continuidade à festa. E aí, certamente, agora, a presença de Jesus, o cuidado de Jesus, a manifestação de Jesus naquele casamento, naquela festa, veio então resgatar o que havia perdido naquela festa. Ainda que fosse uma festa, ainda que fosse um casamento, ainda que houvesse tantas festividades, mas quando falta alegria, não tem ambiente. Quando falta alegria, não tem como dar continuidade. Quando falta alegria, a essência da alegria, nós não temos mais prazer em dar continuidade para aquilo que o Senhor nos chamou. E é exatamente isso nessa manhã que eu quero relatar com vocês. O texto deixa bem claro nesta festa, e quando a mãe de Jesus diz para Jesus: olha, o vinho acabou, a festa acabou, a alegria acabou nessa festa. Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Para muitas pessoas diz que Jesus foi grosso. Essa era a expressão, mulher, era algo que expressava educação, que valorizava a mulher, não é o tempo. Mas nós precisamos reconhecer ali algo muito interessante. Observar que foi Jesus e não Maria quem assumiu o controle e resolveu ali o problema. E que Maria apontou não para si mesma, mas para Jesus. E nós precisamos resgatar a verdadeira alegria de sermos crentes em Jesus, revelando a Jesus, mostrando a Jesus toda a nossa adoração, mostrando a Jesus toda a nossa reverência. E nós podemos aprender algumas coisas importantes nesse texto, que o meu desejo é que você aplique no seu coração, que nós venhamos aplicar no nosso coração para resgatar a verdadeira alegria. A primeira delas, para resgatar a alegria, precisamos reconhecer que as nossas talhas estão vazias. Se você observar o texto, no versículo 3, diz exatamente isso: e tendo acabado o vinho. Era um momento ali, nós caminhamos para 95 anos de existência dessa igreja. E muitas vezes, no decorrer dos anos, muitas pessoas não se dão conta que ainda estão vazias. Não se dão conta que não tem mais aquela expressão de alegria de servir ao Senhor. Muitos querem pedir ao Senhor um avivamento, mas não oram. Muitos querem pedir ao Senhor: Senhor, eu quero saber a Tua vontade, Senhor, eu quero saber o Teu querer para a minha vida, mas muitos não querem ler, se comprometer em estudar, em aplicar a palavra de Deus. A talha do compromisso, da fidelidade está vazia. A talha da busca, do desejo, da presença de Deus está vazia. A talha da reverência, a talha da devoção está vazia. E talhas vazias, elas não podem suprir as necessidades. Talhas vazias, elas são inúteis e elas precisam ser cheias. Elas precisam estar transbordando. Elas precisam ser talhas úteis. Elas precisam ser talhas que possam abençoar vidas. E nós podemos, meus amados, ali reconhecer que as talhas estavam vazias. E algo muito interessante, Jesus então pede com que os serventes ali encham as talhas, para que ele possa realizar
ali o seu primeiro milagre, o seu primeiro sinal de que Ele é soberano, de que Ele é o Senhor, e a qual Ele mesmo diz no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 5, diz: porque sem mim nada podeis fazer. Jesus a cada momento, a cada passo, revelando à humanidade, revelando ao povo, revelando a nós, que sem Ele nada podemos fazer. E ainda nós muitas vezes estamos querendo encher as nossas talhas com a nossa própria sabedoria, estamos querendo encher as nossas talhas com a nossa capacidade, mas esquecemos que é o Senhor quem faz toda a diferença na nossa vida. É através da profissão que Ele nos deu, é através da vocação que Ele nos deu, através do que temos, o que somos, é para que seja transformado para a glória de Deus, para testemunhar do seu poder. Precisamos resgatar algumas talhas que estão vazias, e nós muitas vezes nem percebemos que estão vazias, porque nós nos acostumamos a olhar, a presenciar coisas, e nós muitas vezes nos conformamos. Mas para resgatar essa alegria, nós precisamos reconhecer que as nossas talhas estão vazias. Quais as talhas, ou qual a talha está vazia na sua vida? A talha da oração, vamos orar mais, vamos buscar mais ao Senhor. É a talha do arrependimento, vamos confessar os nossos pecados, vamos abrir o nosso coração diante de Deus, vamos chorar no altar do Senhor, vamos arrepender dos nossos pecados, vamos buscar o perdão, a graça, a misericórdia de Deus. A talha da humildade, vamos nos humilhar, vamos reconhecer a soberania de Deus. E nós, meus amados, podemos reconhecer que talhas vazias, vidas vazias, não revelam a glória de Deus. Mas quando nós enchemos, quando nós fazemos a nossa parte, quando nós oramos, quando nós nos colocamos submissos ao Senhor, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, quando nós nos dispomos a evangelizar, quando nós nos dispomos a ser fiel ao Senhor, a nos comprometer com o reino do Senhor, a nos comprometer com a palavra do Senhor, Ele vai nos usar, Ele vai revelar isso, a sua glória, o seu poder, a sua manifestação. Por isso nós precisamos avaliar 95 anos, quais as talhas que estão vazias, quais as talhas que precisam ser resgatadas, quais as vidas que precisam ser resgatadas para a glória do Senhor. O Salmo de número 100 diz: servir ao Senhor com alegria. Neste tempo, muitas talhas, muitas vidas deixaram de servir ao Senhor. A pandemia foi assim, o ponto-chave, foi algo assim, essencial para demonstrar que realmente não queriam ou não teriam compromisso com a palavra de Deus. Mas nós precisamos resgatar as nossas talhas. As nossas talhas precisam se transbordar para buscarmos e enchermos outras talhas vazias. Esta é a missão da igreja, de servir ao Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo, abençoar o próximo. Mas a segunda lição nós podemos aprender nesse texto para a nossa vida, neste tempo, neste mês de aniversário da igreja, neste ano que é o ano de resgate, o ano aceitável do Senhor. Para resgatar a alegria, precisamos encher nossas talhas, mas essa atitude é nossa. Essa atitude é nossa em obediência à voz do Senhor. Olha no versículo 7. Jesus lhes ordenou: enchei de água as talhas, e eles as encheram completamente. É tempo de ouvir a voz de Deus, é tempo de obedecer ao Senhor, de encher as talhas, é nossa tarefa. Por isso somos convocados pelo Senhor neste tempo de resgate, de obediência, a nos humilhar, a fazer a nossa parte. Precisamos encher as nossas talhas de orações, de evangelização, de discipulado, a talha do amor, da união. Nós queremos ver e desfrutar dos sinais de Jesus em nossas vidas, mas o que temos feito para que Jesus realize os sinais na nossa vida?
Qual é a nossa contribuição? A nossa contribuição ela é muito importante. É quando nós abrimos o coração, quando nós nos vaziamos de nós mesmos, quando nós agora buscamos então a justiça de Deus, a presença de Deus, queremos buscar uma vida de santidade, queremos buscar uma vida de temor ao Senhor. E quando nós fazemos isso, quando nós nos esforçamos, quando nós nos enchemos da sua palavra, quando nós nos enchemos da sua presença, então tudo isso agora se transforma em glória e exaltação ao Senhor. Há uma liberdade no nosso coração, há uma liberdade ao Espírito Santo de Deus para que Ele nos conduza, para que Ele nos revele a sua vontade, para que Ele nos abençoe, para que Ele nos use, para que sejamos cheios da sua graça, cheios da sua presença. A tarefa é nossa. Eu quero um avivamento bíblico espiritual, então eu preciso renunciar ao pecado. Eu quero um avivamento bíblico espiritual, então eu preciso ter tempo em oração, tempo significativo na presença de Deus. Eu quero um avivamento, eu quero que vidas sejam salvas, quero que a minha família seja salva, quero que meus vizinhos experimentem a glória de Deus. Eu preciso testemunhar dessa graça, do amor de Deus. Eu preciso evangelizar, eu preciso amar as pessoas, eu preciso me relacionar com as pessoas para que elas possam observar na minha vida a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. É tempo de resgatar a alegria, é tempo de resgatar o prazer de servir ao Senhor, é tempo de resgatar o prazer de ganhar vidas para Jesus. Como é importante na nossa vida quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, evangelizamos alguém, o evangelismo pessoal, ganhamos vidas para Jesus, acompanhamos aquela pessoa, discipulamos aquela pessoa, ensinamos ela a palavra de Deus, ela vem, se batiza e ali ela começa a ganhar outras vidas para Jesus. Não há alegria maior. E nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos encher a nossa talha da evangelização, do discipulado, de caminhar com a pessoa, de ensinar a pessoa, para que ela também possa produzir frutos. Por isso, nesta manhã, vamos encher as nossas talhas, vamos agir. Essa missão é nossa, de encher a nossa talha da presença do Senhor, mas só pela ordem de Deus, no tempo de Deus, e não que os outros mandem, ou o que nós queremos, mas queremos que o tempo de Deus, este ano, o ano aceitável do Senhor, seja o ano de Deus para a minha vida, seja o ano do Senhor na minha família, no ministério. Mas é necessário nos colocar à disposição, é necessário fazer a nossa parte. Eu preciso orar mais, preciso ler mais a Bíblia, preciso amar mais o meu irmão, preciso evangelizar mais, preciso aplicar a palavra de Deus. Eu preciso. Mas a terceira lição nós podemos aprender nesse texto: para resgatar a alegria, precisamos reconhecer que só a presença de Jesus pode trazer a verdadeira alegria. Ali, certamente, naquela festa, diz o texto, nos versículos 7 e 8, diz assim: enchei de água as talhas, e eles a encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável para a festa. E eles assim fizeram. Foi pela presença de Jesus. Ainda que fosse festa, ainda que estavam ali os noivos, ainda que os pais, ainda que ali o responsável da festa, ainda que as talhas, ainda que as músicas, ainda que as pessoas, sem Jesus é impossível ter uma verdadeira alegria. Às vezes não nos preocupamos com tantas coisas. Ali não adiantava os serventes, ali não adiantava o responsável da festa, as talhas, os noivos, a quantidade de pessoas, nem quantos dias de festas. E assim acontece muitas vezes, nos preocupamos com tantas coisas materiais, nos preocupamos com tantos obstáculos, com tantos detalhes. Mas uma coisa que nós precisamos reconhecer é o que há entre a entrada do templo e o altar aqui. O que há entre esses dois
há uma igreja que precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Há uma igreja que precisa resgatar o fervor do culto. Há uma igreja que precisa voltar para Deus, não olhando para as adversidades, não olhando para as coisas que deixam de acontecer, ou deixou de acontecer, ou acontece, não, talvez não é do nosso jeito, nossa forma. Está errado. Precisamos resgatar o nosso culto, porque nós estamos aqui pela presença do Senhor Jesus na minha vida. Precisamos resgatar o fervor do culto, da alegria, de expressar a Ele: Senhor, Tu és santo, Tu és o Senhor, toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor. Precisamos resgatar o valor do culto, precisamos resgatar o valor da adoração, de expressarmos as nossas talhas cheias de gratidão, cheias de fervor, cheias do Espírito Santo de Deus, para que quando cantamos, quando oramos, quando ouvimos a mensagem do Senhor, o nosso coração transborde de alegria, de prazer em servir ao Senhor. Não é sacrifício, é prazer, é alegria de servir ao Senhor, é cuidar de vidas, é encher vidas, é vidas se colocando no altar do Senhor, é vidas se colocando à disposição do Senhor. Mas nós muitas vezes priorizamos mais as coisas, crendo que tudo que fazemos estamos agradando a Deus, mas não priorizamos a Jesus, a sua presença, e por isso que há esfriamento. Olhamos para o que outros fazem, olhamos para as coisas que deixou de serem feitas, mas esquecemos que estamos aqui pela presença de Jesus na nossa vida. E nós precisamos resgatar isso, a presença de Jesus na minha vida. É fazer para a glória de Deus, é tocar um instrumento para a glória de Deus. O maior profissionalismo que nós podemos revelar ao Senhor é o nosso temor a Deus, é poder reger para a glória de Deus, é poder conduzir a escola bíblica dominical, trabalhar na introdução como recepcionista. Todas as áreas nós precisamos reconhecer que é para a glória de Deus, que a presença do Senhor, a presença de Jesus é significativa para a minha vida, por isso eu quero adorá-lo, eu quero servi-lo, independente das circunstâncias. Precisamos resgatar a presença do Senhor na nossa vida, nos nossos cultos, porque os nossos cultos se envolvem em torno dos outros, não na pessoa de Jesus. Muitas vezes se resume em nós, mas o culto é para o Senhor. A nossa alegria precisa ser resgatada na pessoa, na presença de Jesus e para Jesus. Aquela festa foi diferente. Quando eles reconheceram que o vinho havia acabado, quando eles reconheceram que Jesus estava presente e que o tempo do Senhor foi o tempo ali para revelar a sua glória, então houve mudança. Por isso nós precisamos resgatar o fervor da nossa adoração, resgatar o fervor na oração, no comprometimento da palavra de Deus, de ler a Bíblia, a palavra de Deus. Semana retrasada, faleceu um amigo, muito conhecido de alguns irmãos, o pastor Luciano. Era o meu companheiro de oração às segundas-feiras. Todas as segundas-feiras nós nos reunimos pela internet e nós orávamos juntos. E algo que marcou muito a minha vida no dia do seu sepultamento, estávamos conversando com algumas pessoas, e um jovem senhor que foi criado ali, o Luciano foi criado na casa dele, e ele disse o seguinte: o Luciano, aos seus 10 a 12 anos de idade, ele leu a Bíblia 2 vezes em voz alta. Entre os 10 a 12 anos, ele leu a Bíblia toda em voz alta. Sabe por quê? Sua avó não sabia ler, e antes do café da manhã, sua avó pedia que ele lesse a Bíblia para ela. Ele leu a Bíblia em voz alta, e foi um homem de Deus. Como admirava a pregação do Luciano. A sua alegria, chamava, convidava para fazer uma visita. Vamos fazer visita? Vamos. Ia muitas vezes, quando estava na igreja do Alto da Serra, quantas visitas, feita com alegria.
E sempre refletia, sempre dizia, aquele momento com a minha avó é momento que eternizará para sempre. A palavra, precisamos resgatar a leitura da palavra de Deus em família. Precisamos voltar a trazer Jesus para nos auxiliar, para nos conduzir nas decisões, nas escolhas. Mas a quarta lição podemos aprender nesse texto, para resgatar a alegria, nós precisamos influenciar na sociedade. Quantas vezes nós servimos de chacota para o mundo? Quantas vezes nós não somos mais reconhecidos como os bíblias, os crentes? Hoje há tantas piadas, comédias, humoristas que brincam com o nome de Deus, brincam com a igreja do Senhor Jesus. E muitas vezes isso tem influenciado até dentro das igrejas, dentro dos templos. Mas olha o que diz os versos 9 e 10 de João, capítulo 2. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubesse os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E este versículo 10 marca muito a minha vida. Ele disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem inferior, mas tu guardaste até agora o melhor vinho. A presença de Jesus naquela festa fez toda a diferença para as pessoas que estavam ali. Por isso que nós precisamos resgatar o testemunho, resgatar a nossa alegria, porque é a presença de Jesus e não as coisas que influenciam na sociedade. É a nossa intimidade, a nossa busca, é a nossa vida posta no altar de Deus é que vai fazer toda a diferença. E as pessoas não vão reconhecer, você é diferente, você sabe por que você é diferente. Você sabe por que você é diferente, porque Cristo Jesus é o Senhor da sua vida, e tudo que você tem, e tudo que você possui, e tudo que você é, foi colocado no altar de Deus como talha cheia, e Ele usa isso para a sua glória, e para testemunhar o seu poder, para testemunhar as suas manifestações, para testemunhar o seu amor para com toda a humanidade. E as pessoas vão olhar para você, mas você é diferente, algo diferente na sua palavra, na sua atitude, no seu gesto, no seu caminhar. Eles não sabem, nós sabemos. E aí nós podemos falar, é Jesus na minha vida. Precisamos resgatar a coragem de proclamar o Evangelho de Jesus. Eu me lembro na minha juventude, quando trabalhava numa empresa, e ali, todos os dias pela manhã, pegávamos 10 para as 7, eu chegava às 6h30, e ali eu comecei a orar, ia ao banheiro orar, todos os dias. E comecei a chamar um amigo, vamos orar comigo? Disse, vamos. E chegou um tempo que o banheiro ficou pequeno, e depois foi expandindo, e depois algo começou a crescer, e disse, olha, não podemos, temos que interromper 10 para as 7, e o pessoal começou a orar, começamos a orar. E o gerente me disse, ele me chamou uma vez e me disse o seguinte, igreja lá fora, aqui não. Mas eu sou cristão lá fora, eu tenho que ser aqui, eu tenho que ser cristão na igreja, tem que ser aqui. Mas aqui não quero mais esse negócio de igreja. Tudo bem, mas continuamos a orar, não está impedindo nada, não tem problema algum. Ele, tudo bem, então ora. Mas eu não quero mais nada que comente aqui dentro da empresa, dentro da fábrica, tudo bem. E uma vez trabalhando na guilhotina, e eu não sei o que aconteceu, a guilhotina, a faca ali, travou e começou a sair uma fumaça, começou a fazer um barulho na máquina, e as pessoas saíram correndo, eu também saí correndo, porque eu pensei que a máquina ia explodir, e ele disse aqui, eu não te falei? Quando você está com a cabeça em igreja, é isso que acontece. Passa no escritório e você está demitido. Eu chorei. Mas por dentro disso, glória a Deus. E hoje, para a glória de Deus, encontro com tantas pessoas daquela fábrica que me dizem, eu entreguei a vida a Jesus. Encontrei 2 recentemente, eu sou presbítero da igreja tal. Eu casei com uma senhora lá da igreja e agora sou crente em Jesus. Como aquela oração fez diferença? Eu falei assim, é Jesus na nossa vida que faz toda a diferença.
É a Jesus que nós precisamos resgatar, essa intimidade com Jesus, essa coragem, essa ousadia de dizer: eu sou crente em Jesus, falar do amor de Deus, compartilhar da graça de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus, não dar corda àquelas pessoas que estão criticando, que estão falando, comentam sobre todos os assuntos, mas deixam de lado a presença de Jesus, não respeitando nem a presença de Jesus. E que andam com a sociedade, e que é influenciado pela sociedade. É impossível, ainda eu não consigo encaixar na minha cabeça uma pessoa cristã, uma pessoa que se coloca na presença de Deus, uma pessoa que busca a presença de Deus, que se compromete com a palavra de Deus, ficar discutindo de outros assuntos, que não seja o perdão, a graça, a misericórdia, a transformação de Deus, porque Ele, Jesus, pode transformar. Não é o que eu sei, não é o meu debate, não é o que eu sou contra, mas aquilo que Jesus coloca nos nossos lábios é que faz toda a diferença. Por isso nós precisamos resgatar a alegria de influenciar na sociedade e dizer: eu sou crente em Jesus, eu vou te mandar embora, mas eu sou crente em Jesus, eu vou te prender, mas eu sou crente em Jesus, eu vou te dar uma coça, mas eu sou crente em Jesus, mas faço com honestidade, faço com caráter, porque Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a minha história, Jesus me deu alegria. E o pecado rouba a alegria do cristão. Davi disse exatamente isso no capítulo 51 de Salmo. Ele diz na sua oração: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Resgata a minha alegria da salvação, a alegria da tua presença. E nós precisamos avaliar o que tem tirado, o que tem roubado a nossa alegria. O que tem roubado o nosso prazer de servir ao Senhor. E nós precisamos, meus amados, reconhecer porque Jesus recuperou a alegria, eliminando frustrações, vergonha daquele casamento, daquela festa, porque a solução está em Jesus e não nas coisas. Este momento não é para você pensar nas talhas dos outros, mas é para a sua própria talha, para a sua própria vida. É reconhecer qual ou quais talhas estão vazias. E a minha oração é que nesta manhã nós possamos tomar uma atitude de encher as nossas talhas e oferecer ao Senhor e influenciar outras vidas. Há um hino no nosso cantor cristão, 175, que diz assim: Cristo bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer. Faze-me forte para resistir duras fraquezas que possam vir. Encha sua talha de fé no Senhor. Encha sua talha de amor ao Senhor. Encha sua talha de prazer de estar na presença do Senhor. Encha sua talha de prazer de servir ao Senhor, de testemunhar. Este não é uma oração muito pessoal. Este não é um desafio, como somos desafiados pela palavra do Senhor, a resgatar a alegria de servir ao Senhor. Mas quais são as talhas que estão vazias? Ao ler esse texto e refletir sobre essas talhas, eu observei tantas talhas vazias na minha vida. Eu, Senhor, quantas? São muitas. São muitas. E o que eu faço, Senhor? Enche as talhas. Confie em mim. Ore, me busque, seja fiel, testemunhe. O milagre sou eu quem faço. Eu quero um milagre na minha vida, eu quero, busca isso. Só depende de você, do que você está enchendo o seu coração, do que você está enchendo a sua mente. Encha das coisas de Deus, para que Ele revele, para que Ele manifeste os milagres na sua vida. Feche os seus olhos, ore ao Senhor. Quais são as talhas que estão vazias?
Encha nesta manhã, em nome de Jesus. Ah, Senhor, a minha talha da oração está vazia, da adoração, do testemunho, do amor, do perdão, do testemunho, do compromisso, da fidelidade. Glórias ao Senhor, porque você reconhece isso. Mas é preciso de atitude. Eu preciso mudar. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso encher as minhas talhas para que o Senhor faça um milagre, para que o Senhor use a minha vida para o seu louvor. Alguém aqui nesta manhã, tocado pelo Espírito Santo de Deus, desafiado pela palavra do Senhor, reconhece que na sua vida que há alguma talha vazia ou algumas talhas vazias. Isso só depende de você. Então diga para o Senhor: Senhor, eu quero encher essa talha. A talha da oração, a talha da fidelidade, a talha do testemunho, a talha do compromisso, a talha do perdão, a talha da humildade. Elas estão vazias, Senhor, mas eu vou mudar a partir de hoje, em nome de Jesus. Realize o milagre em mim. Eu quero encher essas talhas hoje, Senhor, com as minhas atitudes, pela ordem do Senhor. Mas revela-me quais as talhas que estão vazias. Eu vou enchê-las, Senhor. Eu vou encher no nome de Jesus. Eu vou encher, ó Pai, essas talhas no nome de Jesus. Eu vou encher no nome de Jesus. Alguma talha ou algumas talhas vazias na sua vida nesta manhã, e você deseja você mesmo encher essas talhas para que Jesus faça um milagre na sua vida. Diga: eu quero, eu vou encher as minhas talhas. Se você quer fazer essa oração, quero convidar você a colocar-se de pé em nome de Jesus, e nós vamos orar juntos. Isso, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu quero encher essas talhas. Fique de pé em nome de Jesus. Se você sentir essa necessidade de encher a sua talha, ou as suas talhas. Glória a Deus, louvado seja Deus. Faze-me forte pra resistir duras fraquezas que possam vir. Cristo, bom mestre, eis meu querer, mais santidade da vida ter. Faze-me firme, Cristo, meu Deus, pra não deixar senda dos céus. Cristo, bom mestre, eis meu querer, todas as minhas faltas vencer. Faze-me rijo para lutar, para a vitória sempre ganhar. Pai, em nome de Jesus, nós te exaltamos, Senhor. Nós te louvamos, ó Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Pai, mas nós queremos resgatar a alegria de servir ao Senhor. Quantas talhas, ó Deus, estavam vazias, mas hoje o Senhor se enche de obediência à tua voz, para que possamos, ó Deus, experimentar o milagre do Senhor na nossa vida. Queremos buscar mais do Senhor, viver mais em santidade. O meu querer é te servir, Senhor. Que a tua vontade prevaleça, Senhor. Que o teu nome seja honrado, seja glorificado, Pai. Enche, Senhor, as talhas nesta manhã. Faça um milagre, Senhor, em cada vida que nesta manhã tem enchido suas próprias talhas. Enche, ó Pai, a talha da nossa fé. Nós vamos encher, estamos enchendo agora essas talhas com a nossa fé, com a nossa adoração, com o nosso amor, com o nosso serviço. Esta é a nossa missão, Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade de compartilhar com isso. Mas
Mas o milagre é o Senhor quem realiza. A transformação é o Senhor quem faz. O poder dado à igreja é o Senhor quem dá. A alegria é o Senhor quem coloca no nosso coração. Por isso, ó Deus, ouça as nossas orações através deste cântico, deste hino. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar de todos em pé. Vamos cantar esse hino outra vez, todos juntos agora. Vamos fazer essa oração. Que Deus abençoe. Forte para resistir. Duras fraquezas que possam vir. Cristo, bom mestre. Eis meu querer. Mais santidade devida ter. Mais santidade. Faze-me firme, Cristo meu Deus, para não deixar a senda dos céus, para não deixar. Cristo, bom